Entrará no santuário para te louvar, Senhor. Quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Boa noite para você que está lá acompanhando neste momento pela rede social Facebook, essa celebração eucarística que começa agora, dia 27 de abril de 2020, e que vamos ler agora as intenções da missa de hoje. Cláudia Silva pede pelo Papa Francisco, pelos moradores de rua, pelos doentes de coronavírus, pelos médicos e enfermeiros, pelas almas do purgatório, pelos idosos, pelos jovens com depressão do mundo inteiro, pelo trabalho dela, por Michele Raul, por Silene Souza e Nilda Campos, por Marcília Maria Lúcia e Raimunda e família, Cleonir Leandro da Silva, pelos sacerdotes do mundo inteiro, pelas crianças abandonadas e desabrigadas do mundo, pelas crianças que sofrem violência dentro de casa, Ivone Reis, pela saúde do seu pai, Rafael Arcanjo, que tem 91 anos. Saúde, seu Rafael. Conceição Pinho pede pela família Martins e Pinho e pelo fim da pandemia no mundo e todos os profissionais de saúde. Helena Heloísa dos Santos Neri pede pelo aniversário do filho dela, Josué Lucas, faz 2 anos hoje. Parabéns, Josué. Saúde e paz. Seja um bom menino, hein? Reze por nós. Também Solange Maria pede pela sua saúde e a saúde dos seus filhos, principalmente da sua filha e sobrinha, que são enfermeiras, e por todos que trabalham na área de saúde. Ainda Solange pede também pela saúde de todas as pessoas que estão no leito de um hospital, principalmente para as pessoas que estão com esse vírus maligno. Ieda Cândida dos Santos Lopes Cândida pede pelos necessitados, pelo fim dessa pandemia, por Leminha e o seu parto, que tudo corra bem. Muita sorte, Leminha, nesse parto. Muita proteção divina. Odeníria Bonfim pede pela saúde do seu pai Antônio Bonfim Lima, que está com CA de próstata. E Deus proteja e dê confiança nesse momento. Vanessa Santos, para que o Senhor dissipe o vírus da Covid-19, ainda Vanessa Santos, pela saúde de Sheila Barros. Também pedimos pela saúde de Dona Elvira, família, por de sempre, né? Pela família Vergne, pela família Santana, por Elza, Raquel, toda a comunidade de Santo Expedito. Também pedimos pela família de Heráclito, Marlene, Chagas e todos aqueles que ajudam a nossa vida a seguir em frente. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Hoje é segunda-feira e a semana passou e nós estamos começando a outra família, uma outra semana. Peçamos a Deus que nos perdoe dos nossos pecados e nos dê coragem e força para seguirmos em frente na busca do caminho da sua graça. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, vós que mostrais a luz da verdade aos que erram, para que possamos voltar ao bom caminho, concedei a todos os que se gloriam da vocação cristã, rejeitem o que se opõe a este nome e abracem quanto possa honrá-lo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os circenses, cirenenses e alexandrinos, e alguns da Sicília e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiu resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir esse lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Feliz é quem na lei do Senhor vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor vai progredindo. Eu vos narrei a minha morte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Feliz é aqueles que na lei do Senhor vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira, e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor vai progredindo. Vamos então aclamar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus estava ali, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntou-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Responsáveis não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para você que me escuta neste momento, bem-vindo, bem-vinda a esta casa do Senhor. Hoje, a igreja apresenta o decorrer da história da sua própria natureza e trazendo para aqueles que acompanham a liturgia, em qualquer parte deste mundo assolado pela epidemia, em qualquer parte do mundo, a liturgia é sempre a mesma. E hoje ela nos apresenta, de fato, um discípulo chamado Estevão. Quem é Estevão? Estevão é um dos diáconos separados para servir a mesa, depois de ter tido uma intriga entre as viúvas de língua hebraica e de língua grega. As de língua grega sentiam-se esquecidas na hora do serviço, na hora do jantar, na hora do almoço ou do café, elas ficavam sempre por último ou eram esquecidas. Então os apóstolos reuniram e, para fazer justiça a esse fato, escolheram 7 pessoas de língua grega. É daqui que surge a ideia de diácono, aquele que serve a mesa. E o diácono permanente é aquele que serve a mesa. O mundo moderno trouxe, depois do Concílio Vaticano, que adota essa ideia de diácono, pessoas casadas que podem de fato ajudar as comunidades. O mundo moderno trouxe a ideia de diácono de uma forma quase um tanto quanto herética, fora do conceito bíblico. Diria até uma forma muito expansiva, que o diácono é só para servir a mesa. Diácono não é para tomar conta de comunidade, para fazer milhares de celebração. Não é um padre pela metade. O diácono é alguém que historicamente, biblicamente, servia a igreja e era o diácono da comunidade. Já no primeiro século, o segundo ali, por ali, os primeiros papas tinham um diácono para cuidar dos pobres, para de fato servir a igreja e servir nas celebrações do altar. Ele não era o protagonista do altar. O protagonista do altar sempre é aquele que traz consigo o sacramento da ordem. Pós-Concílio Vaticano II, pela carência da igreja, comunidades enormes, mal distribuídas, mal administradas, acabou que muitas dessas comunidades em todo o território eclesial no Brasil, sobretudo na América Latina, aqui no Brasil, na América do Sul, os diáconos foram tomando posse desse espaço vazio e começaram a ser uma espécie de mini padre, ou padre pela metade. Por quê? Começaram a celebrar liturgias uma atrás da outra, a liturgia da palavra,
e comunhão, isso e aquilo. E acabou que no inconsciente coletivo se passou aquela ideia de que o diácono ou é igual ao padre ou é um padre pela metade. E então, como resolver isso? Resolvendo da maneira mais coerente do ponto de vista bíblico. E qual é? Trazer o diácono para o seu lugar de origem. Servir a mesa, administrar sacramentos só enquanto não houver nenhuma possibilidade dos padres da paróquia ou de algum sacerdote que venha de fato celebrar, não existe nenhuma possibilidade. Aí sim, o diácono pode entrar em campo como uma figura tipologicamente necessária só em último caso, isso é, não existindo ninguém do sacramento da ordem para realizar a administração dos sacramentos, para celebrar as exéquias, para celebrar de fato, sobretudo, a Eucaristia. Então tem essa imagem da liturgia da palavra, que não substitui a Eucaristia. Nada substitui a Eucaristia. Então, o diácono aqui, esse Filipe, era Prócono, Nicanor, era Filipe e também Estevão. Filipe e Estevão, o Espírito Santo recolhe e dá o dom da sabedoria como dois grandes, de fato, dois grandes pregadores. Estamos ali, pois é a primeira geração de discípulos dos apóstolos. E Filipe, como Estevão, muito inteligente, movido pela doutrina apostólica, tinham normalmente Estevão, que era um menino mais jovem, mais entusiasmado, estava tendo alguns conflitos na hora da pregação do Evangelho, na ordem pública do dia, na ordem pública da natureza dos fatos. Só que esse dia ele teve um embate onde publicamente ele humilhou no seu conhecimento os seus adversários que se constituíam como autoridades daquela região. O que é que acontece? Além de ser um grande pregador, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da sinagoga, chamada Cirene dos Libertos, junto com os cirenenses e alexandrinos, começaram a discutir com Estevão. Eu estou falando aqui de pessoas que são conhecedoras profundas da Escritura Sagrada. São líderes de comunidade e que naturalmente, essa ideia passa como algo que transparece a terrível realidade do momento. Essa discussão levou de fato a um tom muito maior, porque no final da história, Estevão, ele supera na sabedoria e no conhecimento sobre Cristo, ele supera os seus adversários. Isso é, a arma de Estevão é a palavra movida pelo Espírito Santo. E os anciãos doutores da lei, que prenderam Estevão, conduziram ao Sinédrio. Após essa perda, tecnicamente, da discussão, então inventaram falsas notícias, dizendo que Estevão tinha falado contra o templo, contra isso, contra aquilo, que ia destruir, que de fato ia fazer da lei de Moisés uma outra coisa, colocar algo no lugar. Resultado: ele foi levado ao Sinédrio para ser julgado. E quando ele está diante do Sinédrio, tem algo interessante que chama a atenção, que de fato a acusação é sempre aquela mesma que se faz a Jesus, a mesma que se fez aos apóstolos, a questão de espalhar a doutrina do próprio Jesus. E nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir esse lugar e ia mudar os costumes que Moisés transmitiu. Já está sendo mudado os costumes. Desde o tempo de Jesus, a nova interpretação da lei, colocando a vida como centro nuclear de tudo que está ao redor, no interior do universo, Jesus começa a dar
uma nova interpretação legislativa, fazendo dessa interpretação um novo modo de vida. Portanto, todos os que estavam sentados no Sinédrio ficaram primeiro assustados pela sua imagem de fragilidade, por ser muito jovem e, sobretudo, pela sua inocência. Por isso que é tida como extraordinária a imagem dos olhos fixos sobre Estevão e viram como o rosto de um anjo. A pureza, a sabedoria, a transcendência na discussão, mas sobretudo a sua inocência, a pureza de coração que foi de fato levada na condição de elemento figurativo para delinear a imagem de Estevão. Então, de repente, este homem que era um diácono, que servia à mesa e ajudava as viúvas, ele passa a ser o primeiro herói pós-apóstolos da igreja cristã, porque ele será morto e apedrejado, né? Será apedrejado como condenação suprema do Sinédrio por ter falado de Jesus Cristo e ter vencido o seu ou os seus adversários na decorrência da sua vida breve, mas muito intensa e muito naturalmente marcada por perseguições, e para ele que era muito jovem, muito entusiasmado, então a dor foi muito maior. Então esse diácono, que no início servia à mesa, ele passou a ser um missionário naquela mesma região e a pregar o evangelho. Os diáconos do nosso tempo, em primeiro lugar, carece de uma formação muito mais densa para os desafios do mundo do nosso tempo. Eles precisam cada vez mais se aperfeiçoar e buscar respostas para os problemas do nosso tempo. Não como, de fato, um sacerdote ou um bispo ou qualquer coisa, mas um religioso, consagrado, mas como alguém que, como um leigo que recebeu o sacramento, o terceiro grau do sacramento da ordem, por definitivo, porque o diácono permanente nunca será um sacerdote. Ele tem esposa, filho e tal, e tal, e tal, e em caso de morte ou casos especiais, talvez o bispo queira ordená-lo, mas isso teria toda uma complicação doutrinária, porque ele teria que ser preparado para ser um sacerdote. Ora, o que a gente vê de fato é que esse mundo moderno pós-concílio trouxe de fato novidades absolutas, mas a interpretação dessas novidades é que trouxeram problemas para as próprias comunidades. Porque em algumas paróquias, onde padres ajudam ou ajudavam, foi se colocando mais diáconos e foi restringindo a atividade dos sacerdotes, quando na verdade economicamente parece viável, mas pastoralmente e de forma conhecedora, de conhecimento, prática por forma de concepção, de origem de sacramento, por questões também de pastoral, por questões de conhecimento, de espiritualidade e de sacramentos como a confissão e também como a Eucaristia, empobrece as paróquias que fazem isso, o que estão fazendo. Empobrece porque as pessoas sentem uma carência enorme de sacerdotes que possam acompanhar a sua vida em plenitude, não pela metade, ou ficando com dúvidas pela própria natureza do diácono. É importante o diácono na igreja? Claro, será sempre importante, mas dentro das limitações que o concílio externou e que é fundada sobre o texto dos Atos dos Apóstolos. Então, assim como um sacerdote tem o seu limite pastoral diante da figura episcopal do bispo, o diácono também tem a sua figura limitada
diante da atividade pastoral do sacerdote. E esse grande desvio, e esse, diria até um erro doutrinário muito sério, vai se alastrando e se avassalando, quando chega o momento não tem mais o controle, porque parece que é tudo muito normal. Nós, igreja, temos que tomar cuidado com o inconsciente coletivo, porque se passam a imagem daquilo que não é, e aquilo que não é e que nunca será, fica como aquilo que é e poderá ser. Isso é engano. Teologicamente seria uma fraude, na verdade, né? Ou a enganação. Vender uma propaganda enganosa é aquele que o cara nunca vai ser, nunca será. Porque na Igreja Católica, o sacerdócio é dividido em 3 graus. O diácono, transitório ou permanente. O transitório que vai para o sacerdote, depois do transitório ele vai para o sacerdócio, depois, quiçá, ser um bispo, ser naturalmente um cardeal, até para chegar até papa, como o caso do Karol Wojtyla, né? E como também o caso do nosso extraordinário, brilhante Dom Lucas, que por um pouco, por um triz, né? Não conseguiu chegar ao papado. Mas fica a história. Então, nesse dia em que vimos um diácono pular para um grande pregador, para nós, nos alegra, né? É uma alegria total, porque aquele que serve a Deus tem que conhecer muito bem a palavra. Mas o diácono não é o homem da palavra, é que é um caso extraordinário. Como temos casos extraordinários na igreja, ninguém nega isso. Mas no basilar conceito, na raiz da teologia dos Atos dos Apóstolos, o diácono é para servir a mesa. É um catequista para servir a mesa. Nada mais além do que isso. Se houver necessidades extraordinárias, o padre responsável, o padre, o administrador paroquial, pode colocá-lo à disposição, mas só em situações extraordinárias. Fora isso, é romper com a Escritura Sagrada, é romper com a Escritura do Concílio e vai criar essa imagem, como eu disse antes, de um que não é porque não pode ser, e que passa a imagem do que é porque pode ser, mas na verdade nunca será. Então, o meu abraço aos meus amigos diáconos, mas aqui se trata de doutrina teológica, tanto conciliar como bíblica à luz de Lucas, que é o homem que elabora, o cientista teológico que fala desse grande momento da igreja, quando ela estabelece homens, né, que se coloca à disposição da mesa para restringir ou até acabar com as intrigas entre as mulheres, as viúvas de origem grega e as viúvas de origem hebraica. O evangelho de hoje, nosso velho conhecido. A continuidade da multiplicação dos pães tem hoje o seu reflexo, né? Por que é que o homem tem sempre tendência a idolatrar aquele que te faz o bem? Por que é que o homem tem sempre tendência a dobrar o joelho a alguém que se julga maior do que ele economicamente ou profissionalmente? Por que é que o homem tem que se dobrar diante de uma autoridade porque a sociedade estabelece dessa forma? Aqui o caso é muito mais profundo do que apenas uma convenção social. O que é que acontece? Após a multiplicação dos pães, vocês se lembram, quem participou da missa aqui a semana passada, quiseram fazer de Jesus um rei, dizendo este era o profeta que deveria vir ao mundo. E quando Jesus percebeu essa atitude mecânica, instrumentalizadora e coagulamente destrutiva, Jesus fugiu e foi rezar. Foi de fato em oração em um dos montes da Galileia, onde ninguém sabia. Cada dia ele mudava de um lugar. Enquanto Jesus saiu da multidão, no dia seguinte, a multidão foi procurar. Quem tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca, não estava Jesus na barca, só tinha um.
e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos. Isso é, ele saiu e foi para algum lugar rezar. E aqui só para lembrar que a oração de Jesus é uma média de 9 a 12 horas por dia. Se você vê o texto diz, Jesus subiu, era aproximadamente 3, 6, 7 da noite e tal, e lá pelas 3 voltou caminhando sobre o mar. É uma forma de lembrar que o tempo intenso de oração de Jesus, que aí a meditação, a contemplação, diálogo pessoal com Deus, por isso que ele vai para o deserto, porque o deserto é o lugar de encontrar-se com Deus. Quando nós falamos de deserto, a palavra eremos, afastado, completamente só, é para que a alma que tem sede de Deus possa se encontrar com Ele. Do outro lado, o deserto também é o lugar do demônio, porque é ali que o demônio vai tentar você. Então lá você não vai só encontrar Deus, você vai encontrar também toda a tentação. E nós vimos no capítulo 4 de Mateus a questão da tentação do deserto. Portanto, tinham chegado outra barca Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão. E você sabe que onde foi a multiplicação, onde eles comeram pão, era perto do mar. Mateus fala de um monte, lugar verde e tal, mas Lucas fala da proximidade do mar. Essa diferença geográfica é para mostrar que Mateus tem muito mais informações do que o evangelista Lucas. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Procurar Jesus em Cafarnaum, porque lá era a base dele. É na casa de Pedro que Jesus faz a sua base eclesial, isso é, a sua base de igreja. E, portanto, essa base de igreja é onde acolhe Jesus, onde ele come, onde ele dorme quando estava em casa, onde ele vai e vem e tal, e tal, e tal. Ora, então subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Essa não é uma pergunta bobinha. Tem atrás dessa pergunta uma ideia de domínio, de controle, de absurda regularidade para prender os passos de Jesus naquela região, porque Jesus tinha multiplicado o pão. Tinha saciado todos eles, mas a sede de pão material, a sede ao saciar a fome, é uma coisa temporária, porque depois a fome vem de novo. Então o que é que eles querem? Que esse saciar-se se revele muitas outras vezes com outros sinais. Por isso que Jesus fez foi dar um sinal de Deus presente no meio deles que mata a fome, como fez com Moisés no deserto, mandando o maná que veio do céu. Ora, diante desse quadro, Jesus respondeu. Aí você vê que Jesus não tem medo de falar a verdade, minha gente. Não tem medo de ser claro, eficaz. Não tem medo de forma alguma de ser honesto com a sua própria consciência. Às vezes, em uma igreja, não importa qual seja ela, onde o engessamento é tão grande que até o que você tem que dizer tem que medir para não ferir fulano, e a verdade não sai, essa forma de censura escondida, essa forma de pensamento controlador, as pessoas ficam cheias do Espírito, mas não tem coragem de professar, porque do outro lado, a verdade não agrada. E se a verdade não agrada, o autor que proclama a verdade, mesmo ouvido pelo Espírito Santo, será de fato punido pela verdade. Isso já vem com Jesus. Assim aconteceu com João 23, quando falou a verdade. Quando pensou no concílio, foi criticado, até tendência, de fato, a abandonar, a se afastar dele com grupinhos sedimentados para derrubar a ideia, porque a maioria pensava que era hora dele intervir na Guerra Fria que estava acontecendo entre Estados Unidos e Rússia e Europa. Mas ele seguiu a verdade revelada pelo Espírito Santo e acabou brilhante com o Concílio Vaticano II. Mesmo não podendo terminar,
foi eleito o Papa Paulo VI, e aí as coisas fluíram como uma obra do Espírito Santo. Como disse o Papa João XXIII, né? O Espírito Santo não nos ajuda, não somos nós que temos que ajudar ele, para que as obras dele se façam presente no meio de nós e glorifique também ao nosso Pai, o Criador. Ora, a verdade normalmente incomoda, porque muitos vivem debaixo de meias verdades ou de mentiras. Então Jesus disse cara a cara, olha o peso dessa verdade. Em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vi sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Nem só de pão vive o homem, vai dizer Jesus na tentação, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No Pai Nosso, dai-me hoje, Senhor, o pão de cada dia. Não é para a vida inteira esse pão. Deus lhe dá o pão, você vai procurar trabalhar para conseguir outro pão. E no dia que faltar, Deus poderá até lhe dar. Mas Deus não gosta do preguiçoso, do aproveitador, do oportunista que tira o pão de quem precisa para si ou para seus amigos de eleição. Isso é, para seus amigos do cotidiano. Portanto, essa imagem parece que Jesus provoca um choque, um conflito entre as pessoas saciadas, e já tinha algum grupo representando elas, e a sua própria consciência. Quanto vale ser honesto, digno, diante de Deus e proclamar a sua verdade? Vale muito. Vale muito para Deus. E nenhum cristão pode ter medo de anunciar a verdade. Não importa onde, como, em que circunstância exista. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando falamos de Jesus Cristo, só existe uma verdade, o próprio Cristo. Que pela sua boca, com palavras e gestos, se mostrou muitas vezes coerente, todas as vezes coerente, consistente com aquilo que prega e vive. É o que nós vimos aqui. Uma dessas vezes, onde o próprio Jesus, diante daqueles que foram saciados, anuncia a verdade. Vocês vieram me procurar porque foram saciados, isso é, porque querem mais. E ainda diz que quer tornar essa questão uma questão política em vez de uma questão religiosa. Então Jesus deixa claro qual é a sua forma de pensar diante daquilo que aconteceu. E vai mais além dizendo, olha, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde. Você vai comer de manhã, meio-dia você joga fora. Isso é tudo humano, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Então o homem de terra, de barro, materialista, cercado por um mundo material, que o absorve, que se insere na sua própria alma, o homem é aquele que prova na sua carne todo o desejo e toda a conquista, que se aplaude, que se vangloria, que maltrata o outro, homem que se enfurece quando de fato tudo perde. Esse homem que respira esse oxigênio do querer, do poder e do ter, este homem precisa, nesse mundo materializado, nesse mundo cardiovascular, destruído pelas ganâncias, maldades, perversidades e ambições, Jesus orienta dizendo, buscai o alimento que permanece até a vida eterna. Nada que é na terra vai permanecer até o futuro, até a vida eterna. Então, de que alimento ele está falando? Se vamos levar para a mitologia, para a metáfora do pão, e Jesus mais tarde vai dizer, olha, eu sou o pão da vida. Quem come deste pão, viverá eternamente. Então eu tenho que buscar a Jesus para ter a eternidade. Se quero, de fato, ampliar o discurso, dando uma universalidade escatológica ao momento, as coisas do alto, as espirituais, são aquelas que não morrem. Por isso elas não são bem aceitas nesse mundo que engana, que nos faz perceber
de fato, que quanto mais eu tenho, quanto mais eu posso, mais longo eu vou viver, mais saúde eu terei, mais controle eu terei. É uma ilusão, já cansei de dizer isso aqui. Porque o fato, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, de ser carne, de ser pó, porque você veio do pó e para o pó retornará, não existe possibilidade alguma de se eternizar nessa carne. Aqui, quanto mais o tempo passa, mais próximo da morte nós estamos. Como não podemos parar o tempo, porque nós, quando entramos no tempo, na barriga de nossa mãe, quando saímos, o tempo começa a contar cronologicamente contra, vai de encontro ao nosso ser, ao nosso querer, ao nosso viver eternamente. Então, a cada segundo que passa, nós, consequentemente, somos massacrados pelo tempo que vai nos empurrando para a morte. É claro que enquanto isso não acontece, vivamos, conquistamos, busquemos os sonhos, amemos, façamos família, tudo que eu me tenho direito. Mas não se esqueça, tudo que está na sua casa, na minha casa, ao nosso redor, em todo o universo, será destruído. E o homem, mesmo sendo um ser sábio, bípede, de fato, adaptável à contemplação, ele não vai escapar da morte. Porque a carne já está condenada desde o princípio. Ela não tem subsistência contra si nem contra o tempo. Portanto, Jesus chama-nos a atenção para que não nos conformemos com esse alimento que não nos dará a vida eterna. Esse é o cotidiano, esse é o pãozinho básico, mas o que queremos, o que a nossa alma deseja. O que o ser, enquanto ser que é uma brilhante ideia concretizada do próprio Deus, ele só quer Deus. Ele deseja ardentemente Deus, porque o seu eu não é matéria. Já dizia o velho Sócrates, né? Como sempre muito atual, o homem é essencialmente alma, por isso ele não morre. O que morre é o seu externo. Então, por que se apegar tanto à vida, tanto às coisas? Como diz o Evangelho, né? Por que ganhar o mundo inteiro e depois morrer? Deixar tudo. Porque quando a gente tem o mundo inteiro, nós também temos outras preocupações. Primeiro, manter o que tem para não perder. Segundo, preocupar-se com o que tem. Medo de alguém roubar, de tomar, de invadir, e por aí vai. Então, o homem passa a vida com toda a sua riqueza e com a cabeça desse tamanho, hipertenso, diabético, porque a vida, ela massacra você pela quantidade de coisas que você tem também. Então, quanto mais você tiver, maior preocupação, maior condição de enfermidade, maior de fato o desejo e o medo de perda, maior ambição de querer mais. Então, cria-se um homem que só olha para a matéria. Isso é o famoso homem horizontal. Não é que ele tenha fé ou não tenha fé. Homem de fé ou não fé, eles, quando caminham nessa escravidão, só passam-se homens horizontais. O que é isso? Vivem e se alimentam de tudo que é terra, que é matéria. Não conseguem ver a vida em uma horizontal, em uma verticalidade, isso é, olhando para o alto. É isso que Jesus nos pede. E mais tarde Paulo vai inflamar essa questão, dizendo, olha, buscar as coisas do alto, onde está Jesus Cristo, a nossa vida, porque um dia nós estaremos com Ele. Então o pão que faz o homem permanecer até a vida eterna é o próprio Cristo. Por isso somente Ele pode dar esse pão, porque é Ele
a doação de Cristo, a vida que ele viveu em plenitude e totalidade, é uma total doação até a morte e até a ressurreição. Então, qual é o conceito do Evangelho de hoje? Senhor, dai-nos o pão para a vida eterna. E o que eu digo aos cristãos católicos? Nunca deixem de comungar, porque ali é o pão da vida eterna. Não podemos agora, claro, não podemos, mas Deus compreende isso. Mas assim que recomeçarmos, se você puder comungar todos os dias, comungue todos os dias. Não deixe a vida eterna passar diante dos seus olhos e você perder essa graça incomensurável que nos dá o próprio Filho quando se deu por nós. Diante desse quadro, Jesus ainda acena, olha, pois este é que um pai marcou com o seu selo. Jesus é o Filho, aquele que traz o imprimatur do próprio Pai, aquele que é igual ao Pai em tudo. Portanto, ele é aquilo que a humanidade precisa para viver nessa eternidade. E ainda responde Jesus, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Essa temática vai ser muito fluente no Evangelho de João. Mas se não acreditar em Jesus, você não tem como acreditar na obra de Deus, porque é em Jesus Cristo que Deus realizou a plenitude da sua obra, ou melhor, das suas obras. Então, quem acolheu a Cristo, acolheu ao Pai e ao Espírito e glorificou o seu nome pelas obras e pela presença de Jesus no meio dos homens. Por isso agradecemos a Deus por mais um dia em que chegamos ao seu altar, Senhor, para celebrarmos a vida, a esperança, a certeza de dias melhores. Porque é nessa comunhão com toda a igreja que a gente agradece a Deus por ter nos dado o seu Filho Jesus Cristo, pão da vida eterna. Pão que salva o homem da própria iniquidade da sua carnalidade. Pão que alimenta a alma. Pão que faz crescer em nós o desejo insaciável do próprio Cristo. Que esse desejo, fortificado pela nossa fé, mantenha-se vivo e eficaz em cada um de nós. Que queiramos sempre, sempre queiramos provar desse pão da vida eterna. Amém? Vamos oferecer a Deus o pão e o vinho. Na alegria que o Senhor acolhe nesta noite, de segunda-feira, a nossa oração. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. A minha vida é para ti, Senhor. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, ó Senhor, por tuas mãos estas ofertas, para a glória do vosso nome e de toda a sua santa igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor ao sacramento do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a nossa fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que ele, lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida,
Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros na paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu espero em tua promessa, eu confio em tua obra, Senhor, acredito na tua presença, no poder do teu nome, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Oremos. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu vou lá dou, mas não como dá o mundo, diz o Senhor, aleluia. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazer frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar por Cristo nosso Senhor. Amém. A você que participou comigo aqui, muitíssimo obrigado. Estamos começando uma semana, vamos aproveitar para rezarmos cada vez mais uns pelos outros, pelas nossas necessidades, né? Queremos lembrar também de que toda a semana a missa é sempre às 19h30, né? 19h30. Hoje até esqueci de colocar, já estou ficando acostumado que eu só fiz o anúncio para as intenções e também para a celebração. E quero mais uma vez lembrar, você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, vai lá no meu link que está na minha página do Facebook, Emanuel Vergner, e vai lá, toca o sino pequenino e se inscreve no meu canal, porque nós precisamos de 1000 assinaturas para que esta celebração eucarística cotidiana chegue até o nosso lar com imagem de TV e, sobretudo, com um som de qualidade. E aí as pessoas que estão distantes, né? Sabe que pelo Facebook o mundo todo pode te ver. Eu tenho um amigo em Angola que assiste a missa, tenho um amigo na Itália que assiste a missa. Então, assim, ajude essa obra a crescer. Você está fazendo um grande favor a Deus. E também lembrar que aos amigos de Santo Expedito, aos dizimistas, aos ofertistas de Santo Expedito, que compareçam, né, na comunidade, no domingo, que vai ter alguém lá para ajudar você na entrega do seu dízimo, na oferta, porque a gente, infelizmente, precisamos pagar também as nossas contas. Então, seja generoso, seja bom com a casa de Deus. Se você puder, com cuidado, né, sua máscarazinha, vai lá, procura Heráclito, ele vai estar lá à sua disposição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, advogada e protetora, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Quem é essa que avança como a aurora, terrível como um exército em ordem de batalha?
brilhante como o sol e como a lua, oh, 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 mostrando os caminhos aos filhos teus. Ah, minha alma glorifica ao Senhor, oh, 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 meu espírito exulta, em Deus meu Salvador. Minha alma glorifica ao Senhor. Não esquece, vá lá no meu canal, Emanuel Wegner, clica, bate o sino e alegra essa obra de Deus. Com as bênçãos do Senhor e a proteção de Maria, vamos em paz porque o Senhor nos acompanha.